Fala galera da Malheiros TV, estamos de volta para mais um giro pelo mundo, mas hoje a gente vai ficar aqui no Brasil mesmo, porque hoje a gente vai falar de um tema muito especial. Hoje nós vamos contar um pouco da história do SUS para vocês. Isso mesmo, o nosso episódio de hoje vai falar sobre o Sistema Único de Saúde, tão invejado pelos americanos. Vai Rafa, roda a vinheta! Olha, se você não for um negacionista, deve estar vendo vários vídeos, fotos, stories de pessoas tomando a vacina da Covid-19 com a legenda Viva o SUS, defenda o SUS. Bom, isso acontece porque um sistema como o SUS, 100% grátis, é muito raro ao redor do mundo. E como eu acredito que muita gente não sabe muito a evolução da saúde no Brasil, a gente resolveu trazer aqui para a Malheiros TV um pouquinho dessa história. Então vamos lá? Como a gente sempre faz, vamos começar do começo. Ao longo da história do Brasil, o acesso à saúde sempre foi uma coisa muito elitizada. Só a população branca e com muita grana é que conseguia ter acesso a tratamento médico. A medicina da população pobre era quase sempre um chazinho, uma pomada de ervas ou simplesmente torcer para o corpo se recuperar sozinho. Mas vocês repararam que eu falei quase sempre? Então, existia basicamente uma única opção para a população pobre. E aqui a gente precisa destacar o papel social de todas as religiões nos tratamentos de saúde. Desde os conhecimentos ancestrais do curanderismo indígena e dos terreiros até as chamadas Santas Casas de Misericórdia. Esses espaços de auxílio foram iniciativas de religiosos católicos, evangélicos, centros espíritas e muitas vezes sustentados unicamente por doações da comunidade, ou seja, uma iniciativa da sociedade civil que foi muito importante para a história da saúde pública brasileira. Bom, continuando com a evolução, com a chegada da família real e o crescimento do Brasil, os primeiros cursos ligados à saúde foram criados e a gente começou a ter aqui os primeiros profissionais nacionais. Mesmo assim, isso não quer dizer que o tratamento chegava a todo mundo. Longe disso. Principalmente com a independência do Brasil e a construção do nosso império, questões nacionais foram ganhando espaço. Aos poucos, tivemos o nosso período sanitarista, em que médicos e outros profissionais da saúde participavam ativamente da administração das principais cidades do Brasil. Depois disso, a gente começou pela primeira vez a pensar no desenvolvimento das vacinas. E tivemos a famosa revolta da vacina, que inclusive eu acho que merece um episódio aqui no canal só para falar dela, hein? Comenta aí se você acha que vale a pena. Bom, mas mesmo com tudo isso, mesmo com os sanitaristas dizendo que as pessoas deviam se vacinar, ainda assim faltava informação à população que ainda não estava acostumada a fazer parte de políticas públicas de saúde. Nas décadas seguintes, a saúde brasileira começava a ganhar um espaço maior. Durante a era Vargas, nos anos 30 e 40, vimos não só a consolidação das leis trabalhistas, mas também alguns direitos dos trabalhadores ligados à saúde. Ainda não era universal, mas a gente já estava no caminho. Em 1953, o Ministério da Saúde foi criado. Pela primeira vez, havia uma parte exclusiva do governo federal só para olhar para a saúde da população. A partir daí, as decisões de saúde pública só seriam tomadas por especialistas na área. Pelo menos essa era a ideia, né? Mas, voltando para aquela época, as coisas estavam realmente melhorando. Cada vez mais se discutia saúde no Brasil. Até que, em 1993, propuseram finalmente universalizar a saúde. Levar a todos. E não apenas aqueles que estão empregados e pagando impostos, mas também as pessoas mais necessitadas, desempregadas, trabalhadores rurais. Um outro ponto também muito importante era o de aumentar o papel dos municípios. Assim, cada cidade poderia adequar sua estrutura de saúde para os principais problemas, os problemas mais comuns na sua região. Mas ainda não deu certo. Quer adivinhar por quê? Não! Você já sabe o que aconteceu no ano seguinte, né? Pois é. Em 1964, no ano seguinte, entramos na ditadura e a saúde viu essas últimas propostas perderem força. O orçamento também ficou muito baixo e não foi possível a universalização. Talvez o exército tenha pensado... Não. Vou ficar bancando saúde para esses comunistas delirantes aí. Não. Vamos gastar esse dinheiro aqui com a gente mesmo. Vamos aumentar a banda do exército, vamos comprar uns tanques de guerra maneirões aí, entendeu? Vamos rebaixar os tanques que a gente tem, vamos botar umas correntes aí, sei lá. Vamos gastar esse dinheiro aqui. De repente a gente faz um desfile, 7 de setembro, a gente faz uma brincadeira lá no churrasco. Só que esses cortes de programas e de verbas da saúde
começaram a mostrar as suas consequências. O aumento do surto de doenças, o aumento da mortalidade infantil. Rapidamente ficou claro que o investimento na área da saúde da população era cada vez mais necessário, principalmente com o crescimento das grandes cidades. Bom, quando essa necessidade ficou clara, e também por conta da grande pressão que o governo militar estava recebendo, eles criaram o INPS, uma junção de órgãos da Previdência para tentar melhorar um pouco a saúde. Mas ainda assim, era só para quem trabalhava. Vagabundo comunista que se trate sozinho. É mesmo, é? Novos movimentos sanitaristas ganharam força. A ideia era reunir profissionais da saúde, intelectuais, políticos, administradores públicos, para pensar e melhorar as propostas da área. Com o fim do regime militar, esses estudos foram apresentados em uma proposta que deixava clara a necessidade do Estado assumir o papel de levar a saúde para todos. Você já está sentindo o que está chegando por aí, né? Certamente que sim. Exatamente. Ela mesma. Aquela que a gente ama. Aquela que é invejada pelos gringos. Aquela que o bolsonarista só cita quando lhe convém. Eu tô falando, é claro, da Constituição de 1988 e, finalmente, da criação do nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Um sistema que deixa o Estado responsável por levar a saúde de qualidade para todos os brasileiros e residentes do Brasil. E vamos deixar uma coisa bem clara. O fato da gente ter um sistema universal não significa que nosso sistema seja perfeito. Não é. Todo mundo sabe que na maioria dos municípios brasileiros sempre falta isso, falta aquilo, falta médico. Mas, olha só que doideira. Nós já nascemos com essa ideia de que o Estado tem a obrigação de fornecer saúde para todo mundo. Em muitos lugares não existe nada disso. Se você não tem dinheiro, morra, tchau. O Estado não tem nada a ver com isso. Todo mundo morreu. Por isso o SUS é tão importante. E por isso que a gente precisa lutar para que ele seja melhor financiado. No Brasil, ter um plano de saúde é coisa de só 25% da população. 75% das pessoas dependem somente da saúde pública. Imagina o que aconteceria com essas pessoas se não existisse o SUS. E agora eu vou te deixar de queixo caído. Até você que paga um plano de saúde particular, você também depende do SUS. Quer ver? Sabe por quê? Como o nome já diz, é um sistema de saúde. Não é simplesmente uma rede de hospitais. A gente está falando de hospitais, sim, mas também de postos de saúde, clínicas especializadas, farmácias, laboratórios, ambulâncias para acidentes de trânsito, bancos de sangue, centros de pesquisa, que são lugares muito importantes, como a Fiocruz, por exemplo. Enfim, muita coisa mesmo. E eu imagino que você esteja sentindo falta de uma coisinha muito importante, principalmente agora no momento atual. As vacinas, é claro. O Brasil tem um Plano Nacional de Imunização, que é uma das maiores referências mundiais. O anual, não estou falando desse da Covid não, estou falando das vacinas que a gente dá todo ano. O Brasil oferece todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Nós já erradicamos algumas doenças, controlamos outras e já salvamos milhões de vidas com mais de 300 milhões de vacinas que aplicamos todos os anos pelo SUS. E é claro que na vacinação contra a Covid não vai ser diferente. O papel do SUS é e vai ser histórico. É por isso que você vê tantas pessoas, quando se vacinam, lembrando do SUS, comemorando o SUS. E é por isso que a gente quer dedicar esse episódio aqui aos profissionais que fazem esse sistema acontecer, direta e indiretamente, mas principalmente para aquelas pessoas que estão na linha de frente da Covid. Vocês são os nossos verdadeiros heróis. Muito obrigado pela força, pela coragem, pelas horas que vocês abriram mão de passar com as suas famílias. O Brasil vai estar sempre em dívida com vocês. Viva o SUS!